Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Diego, para mais uma previsão da nossa revista Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje nós estaremos dando mais uma vez continuidade ao estudo sobre o apóstolo Paulo. Hoje a lição de número 8 tem por tema a terceira viagem missionária de Paulo. Nós estamos estudando nas últimas duas lições, a primeira, a segunda, e hoje estaremos estudando a terceira viagem missionária de Paulo. O nosso fundamento está baseado em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, no versículo de número 11, que diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E Deus, através de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. As nossas referências bíblicas estão em Atos, capítulo de número 19, do versículo 4 ao versículo de número 6, que diz o seguinte: Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo eles, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, do versículo 4 ao versículo de número 6. Este foi o nosso fundamento e as nossas referências bíblicas. Já temos aqui um pouco do que será dito na nossa lição, tendo em vista que tudo que é feito por Cristo, através dos seus discípulos. Amém? Os nossos objetivos nesta lição serão: o objetivo geral é estudar sobre a terceira viagem missionária e os resultados espirituais provenientes dela. Temos também por objetivos específicos os seguintes: nós iremos ver que o Senhor completou a obra da conversão na vida dos novos discípulos, batizando-os com o Espírito Santo. Também vamos discutir com a classe bíblica sobre a importância da igreja em Éfeso para a evangelização da Ásia. E também a lição tem por objetivo específico mostrar o cumprimento de Jesus sobre os sinais e prodígios que acompanhavam a pregação do Evangelho. Esses são os principais objetivos da nossa lição de hoje. A nossa introdução diz o seguinte: na lição hoje estudaremos sobre a terceira viagem missionária de Paulo e alguns eventos importantes para a afirmação do Evangelho de Jesus Cristo, nos lugares por onde Paulo e os seus companheiros de ministério passaram na primeira e na segunda viagem pela Palestina, Ásia e Europa. Veremos que houve operação de milagres como salvação de almas, batismo no Espírito Santo e abertura de novas igrejas e também um grande avivamento. Esse é o tema principal da viagem de Paulo. A terceira viagem, intitulada assim, Terceira Viagem Missionária do Apóstolo Paulo, que teve como dos seus objetivos principais a conversão, o batismo no Espírito Santo, a abertura de novas igrejas e a consolidação da fé através de tantos milagres que foram
operados por Cristo através de seus discípulos. Amém? Hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre o batismo no Espírito Santo. O tópico de número 1 diz o seguinte: a salvação e batismo no Espírito Santo dos novos discípulos. Tópico 1.1 diz o seguinte: o surgimento de novos missionários para ajudar Paulo. A terceira viagem de Paulo é marcada pelo surgimento de novos discípulos dispostos a expandir a mensagem de Cristo pela Ásia e Europa. Novamente, a igreja de Antioquia da Síria se destaca como a igreja mãe nessas missões, porque é dela que Paulo e os outros discípulos pertencem e vão para o campo e depois voltam para ela. A Bíblia diz: e estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 23. O versículo se refere a Paulo, confirmando a todos os discípulos. Então, está falando ali do apóstolo Paulo, que foi o precursor, foi aquele que foi à frente, mas ele não foi sozinho. Acredita-se também que Timóteo, Erasto, Gaio e Aristarco devem ter viajado com Paulo neste tempo. Tito também poderia estar incluído. Alguns historiadores afirmam que a estadia de Paulo na Galácia e na Frígia durou cerca de 6 meses. Porém, o certo é afirmar que ela teve como escopo a confirmação de todos os discípulos. Quem ganha almas e abre igrejas precisa cuidar delas, como se cuida de filhos até que alcancem maturidade e sigam com as próprias pernas. O tópico 1.2 já diz assim: Apolo, um pregador eloquente no caminho de Paulo. Apolo era natural de Alexandria, no Egito, lugar humanamente improvável para o surgimento de um discípulo tão eloquente na exposição da palavra de Deus. Embora só conhecesse o batismo de João, e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Atos 18, versículo 24. Sua eloquência era tamanha que conseguiu seguidores capazes de se separarem daqueles a quem Paulo dantes pregava, como se existisse 2 senhores e não somente um, Jesus Cristo. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Necessitando que Paulo os repreendesse em seguida. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo de número 6. Apolo, além de intrépido e eloquente, era também versado nas palavras de Deus, nas Escrituras. Uma mensagem pregada pela metade. A presença de muitos discípulos, inclusive Apolo, que não conheciam o batismo no Espírito Santo, indica que, diferente de Paulo, havia muitos pregadores e mestres que pregavam uma mensagem incompleta. Naqueles dias, quando Paulo chegou a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e perguntou: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E responderam que nem sequer ouviram dizer que havia um Espírito Santo. Está em Atos capítulo 19, versículo 2 e 3. Neste caso, há uma constatação que os missionários antes de Paulo
omitiram a importância e a atuação do Espírito Santo na condução da obra de Cristo, por onde passavam. Fazer a obra de Deus sem afinidade com o Espírito Santo é como dedilhar um instrumento de cordas sem afinação. Pode-se até extrair som dele, mas sai desafinado. Irmãos, aqui nós lemos o tópico de número 1 e os seus 3 subtópicos. O primeiro subtópico, 1.1, o surgimento de novos missionários para ajudar Paulo. O tópico 1.2, Apolo, um pregador eloquente no caminho de Paulo. E também uma mensagem pregada pela metade. Aqui, irmãos, nós vemos nesses 3 subtópicos algumas coisas que nós precisamos alinhar na mensagem de Cristo, ou aqueles que fazem parte do caminho a servir Cristo, da Igreja de Cristo, devem ter em mente algumas posições, alguns entendimentos direcionados por Deus. Quando se fala do surgimento de novos discípulos, de novos missionários que agregaram ali a chamada, agregaram ali com Paulo para a pregação do Evangelho. Ali nós vemos que fala sobre Timóteo, Erasmo, Gaio, né? Todos esses homens, Timóteo ali estava, Lucas estava com ele e dentre outros discípulos. Por quê? Porque no tempo que ele passou ali na Frígia, na Galácia, ele foi ali, juntando pessoas, homens que estavam dispostos a irem ao campo missionário. Nós temos que ter em mente que quando o apóstolo Paulo ia, criava alguma igreja, colocava um líder ali, ele sempre estava vistoriando, mandando cartas, vendo como é que estava o andamento daquela obra. Por quê? Porque não basta apenas nós ganharmos almas para Cristo, nós temos que orientá-las, nós temos que ajudá-las. O apóstolo Paulo fez isso, deixou como exemplo para nós, para que eles, algum tempo, também pudessem fazer outros discípulos. Foi assim com estes homens, foi assim com Timóteo, com Gaio, com Erasmo, com todos eles, foi assim. Paulo consolidou primeiro a fé dos irmãos, para que depois disso eles também saíssem ao campo missionário. Também nós vemos aqui que Paulo encontra um homem eloquente, um homem de Alexandria, um homem judeu por nome de Apolo. Apolo é um homem muito conhecido, foi um homem conhecido na época da igreja primitiva. Era um homem eloquente nas suas palavras, era um homem que conhecia as escrituras sagradas, era um homem que anunciava o reino de Deus, mas ele, além de tudo isso, de pregar uma palavra, de anunciar a Cristo, ele, por ser um homem eloquente, por ser um homem até que tinha uma certa influência na população, acabou separando um pouco aqueles que outrora escutavam a Paulo, ouviam e colocavam em prática aquilo que Paulo tinha deixado às igrejas. De uma certa forma que aos irmãos daquela região, uns diziam, não, eu sou de Apolo. Aí outros irmãos se levantavam e diziam, não, eu sou de Paulo. Outros se levantavam e diziam, não, eu sou de Cefas. E outros se levantavam, não, eu sou de Cristo. Porventura, há mais de um Senhor? Paulo indagou. Porventura fui eu? Porventura foi Apolo? Porventura foi Cefas que foi crucificado? Porventura algum de nós foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou? Não, só há um Senhor, só há um Mestre, e esse é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a pedra angular, ele é a base e o fundador da igreja. Não há outro firmamento, não há outra base, não há outro alicerce,
não há outro homem que possa ser colocado no lugar de Cristo. Então, nós não somos de A, B ou C, nós pertencemos a Cristo, porque foi Ele que nos comprou com o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Aqui nós vemos também que uma mensagem foi pregada pela metade. Por que pela metade? Muitos só conheciam o batismo de João, só conheciam o batismo que foi pregado por João à beira do Jordão. João pregava: arrependei-vos, arrependei-vos. Ele pregava o batismo do arrependimento, mas a mensagem de João era esta: estou aqui, batizo com água, mas virá um mais poderoso do que eu, qual eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esta era a mensagem de João. Mas alguns irmãos, por falta de conhecimento, até por falta de entendimento da mensagem, pregavam apenas o arrependimento. Não somente o arrependimento, mas Cristo deixou uma mensagem, Cristo deixou uma palavra, Cristo deixou uma ordenância: batizar com água. E Ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, mas eles não conheciam, então eles não anunciavam que Cristo também batizava com o Espírito Santo e com fogo. Então Paulo indaga eles: porventura recebeste o Espírito? E os irmãos na inércia, sem saber nem do que se tratava, e disseram a Paulo: nem sequer ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Mas Paulo, um obreiro completo, um obreiro que sabia do que estava fazendo, ele anuncia ali não somente um batismo de arrependimento, ele ora, impõe as mãos sobre os irmãos da igreja e no mesmo momento eles foram batizados no Espírito Santo, falaram em outras línguas e foram revestidos do poder de Deus. Nós temos que ter em mente o seguinte: não podemos anunciar a mensagem por incompleta. Devemos anunciar a mensagem com todo o seu poderio. É assim que nós aprendemos com os nossos irmãos acerca da vida cristã. Tópico 2. O evangelho pleno sempre resulta em avivamento. Olha, o evangelho pleno sempre resulta em avivamento. Tópico 2.1. O avivamento em Éfeso. Aconteceu em Éfeso o que qualquer líder cristão mais almeja no seu ministério ou missão: um avivamento espiritual. O avivamento ocorrido na região revestiu-se de importância, principalmente porque Éfeso era então, com Alexandria, uma das mais belas cidades do império, centro religioso, político e comercial, com população de diferentes origens. Ou seja, a consequência do avivamento foi a propagação natural do evangelho por diversas nações, inclusive o Império Romano. Com certeza, discípulos avivados e cheios do Espírito Santo obtêm mais e melhores resultados na difusão do evangelho. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Puseram-se então a falar em línguas e a profetizar. Atos, capítulo de número 17, versículo de número 6. 2.2. A intensa pregação do evangelho em Éfeso. Mediante o avivamento ocorrido, Paulo continuou em Éfeso por mais 3 meses, falando com intrepidez, discutindo e tentando persuadir sobre o reino de Deus. Atos 19, versículo 8.
Éfeso era uma cidade de cultura helênica e a deusa Diana era sua padroeira. A conduta ministerial de Paulo demonstra certa dose de racionalidade e urgência, ou seja, ele não perdia tempo tentando convencer quem não queria ouvir a sua mensagem, ou só se interessava em criar polêmicas. Como alguns deles se endureceram e não obedecem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles. E isso serve de lição para muitos pastores e pregadores do Evangelho. Os que perdem quase todo o seu ministério tentando pastorear quem não quer ser pastoreado ou pregando para quem não quer ouvir, enquanto deixa de pastorear e de pregar os que querem. Eita Deus! 2.3 Contudo, nem todos aceitam a palavra por causa da dureza de coração. Os tumultos provocados todos os dias por aqueles que resistiam ao Evangelho forçaram Paulo a abandonar a pregação na sinagoga em Éfeso e abrir um ponto de pregação na sala de conferência cedida por um certo tirano, provavelmente um filósofo grego, e ali pregava para a população da cidade e regiões circunvizinhas por um espaço de 2 anos. Está lá em Atos, capítulo 19, versículo 10. Na nossa vida ministerial, e em muitas ocasiões, quando uma porta se fecha, outra se abre logo a seguir. Durante os 2 anos na casa de Tirano, Paulo pregou o Evangelho, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim como judeus e gregos. Atos 19, 10. Então aqui, irmãos, nós vemos que o tópico 2 vai falar sobre a plena pregação do Evangelho. Ela sempre gera avivamento. O Evangelho pregado na sua síntese, o Evangelho pregado na sua maneira correta, o Evangelho de Cristo, o Evangelho que Jesus deixou para que nós anunciemos, é um Evangelho que deve impactar a região aonde é anunciado. Um Evangelho onde é anunciado na sua essência, Cristo como essência, o Cristo sendo o centro da mensagem, certamente haverá avivamento. Assim como foi em Éfeso, quando Paulo anuncia Cristo, quando ele anuncia Jesus naquelas redondezas, não havia como ter outro resultado, somente um avivamento verdadeiro, onde pessoas eram libertas, onde pessoas se convertiam dos seus maus caminhos, onde pessoas largavam as velhas práticas pecaminosas e voltavam-se para Cristo, debruçando-se a sua vida aos pés do Senhor. Por quê? Porque é assim que Cristo faz quando as pessoas abrem os seus corações e deixam os seus ouvidos aguçados à sua mensagem pregada em plena essência dela. E também, quando essa intensa mensagem, lá naquelas regiões, numa região onde tinha uma deusa que era a padroeira Diana daquela cidade, uma cidade que era uma cidade onde tinha muitas pessoas de várias regiões, havia pessoas de todas as etnias ali morando naquele lugar. Então, quando Paulo anuncia o Evangelho naquela região, as pessoas levavam para suas cidades natais, anunciavam aquilo que as pessoas precisavam. Muitas pessoas, quando ouviram a mensagem de Paulo, dos outros irmãos que assim estavam com eles, logo que retornavam às suas cidades natais, eles também anunciavam aquilo que eles tinham ouvido, e através disso o Evangelho se espalhou
pela Europa, pela Ásia, pelo mundo antigo, através de quê? De homem como Paulo, como Tito, como Timóteo, como esses outros homens que pregaram o Evangelho de uma forma intensa, verdadeira, tendo Cristo como centro. Por isso, a nossa mensagem deve ser Cristo e o seu Evangelho. Mas aqui também, irmãos, o apóstolo Paulo teve alguns problemas nas sinagogas, porque as pessoas não queriam. As pessoas até chacotavam, tentavam matá-lo, persegui-lo. Por quê? Porque pessoas que não aceitam o Evangelho como ele é. Eles não aceitam a palavra de Deus como deve ser pregada. Nós não podemos inventar nada do que a palavra não diz. Nós temos que seguir o que foi escrito e aplicar da maneira correta para as nossas vidas. Mas muitas pessoas não querem. Muitas pessoas querem viver ao seu bel prazer, querem interpretar a palavra de Deus da sua maneira melhor, para seu bem-estar. Mas a palavra de Deus não é para nos agradar. A palavra de Deus é para nos orientar, para que nós um dia alcancemos o céu e a morada eterna. Mas muitos pastores, muitos líderes têm perdido tempo com esses homens e mulheres de dura cerviz, homens e mulheres que não querem mais saber da palavra genuína. E a mensagem de Cristo para essas pessoas, para nós que somos ministros, para os líderes, para os pastores, é a seguinte: não dê pérola aos porcos. Parece dura essa mensagem, mas a mensagem é essa: não dê pérola aos porcos, não dê o que é sagrado aos imundos. Eles não querem, eles são homens e mulheres de dura cerviz, eles não querem viver o Evangelho, eles querem apenas um motivo para viver ao seu bel prazer. Esses nós devemos deixar de mão. Não que nós não devemos pregar o Evangelho, sim, nós devemos que pregar e ajudar essas pessoas, mas aqueles que querem, irmãos, aqueles que não querem, aqueles que seguem o caminho de Alexandre o Latoeiro, aqueles que seguem o caminho de Demas, aqueles que seguem as doutrinas que são contrárias à palavra, deixe eles ir embora, não se preocupe com eles, porque estes já foram cegados pelo príncipe, pelo rei, pelo dono deste século. Mas quando as portas se fecharam nas sinagogas, Deus levantou um homem por nome de tirano. Ele não era um título tirano, um homem mau, um homem cruel, um ditador. Não, o nome deste homem era Tirano. Esse homem abriu uma sala para que Paulo viesse e anunciasse a palavra. Os historiadores vão dizer que Paulo ele pregava de 11 da manhã às 3 da tarde, ensinando. Olha só, irmãos, já imaginou o apóstolo Paulo ensinando homens e mulheres dispostos a pregar a mensagem genuína, para que saíssem pelo mundo pregando o Evangelho também. Esses homens tiveram a oportunidade, mas nem todos aceitam a palavra. Nem todos querem ouvir o que Cristo deixou para nós. A esses, irmãos, deixe partir, deixe ir, deixe eles fazerem o que quiserem, só não deixem eles atrapalharem o bom andamento da obra de Deus. A esses, Sanbalates e Tobias, a esses, deixe partir e eles terão um encontro com Cristo no dia do juízo. Amém, irmãos? Tópico 3. Uma viagem marcada por grandes milagres. 3.1. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns. Os milagres que Jesus operava por intermédio do apóstolo eram inexplicáveis da parte das pessoas naturais e, ao mesmo tempo, inconfundíveis
quanto à origem divina, porque bastava que aplicassem lençóis e aventais que tivessem sido tocados por Paulo, e as doenças e espíritos imundos se afastavam dos enfermos. Está lá em Atos, capítulo 19, no versículo de número 12. A firmeza com que Paulo pregava em nome de Jesus não deixava nenhuma dúvida de quem operava tais milagres era Jesus e não ele. Então, aprendemos que Jesus não deixa cair por terra a palavra de quem prega em seu nome, porque ele é quem disse: e estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos, capítulo de número 16, versículo 17 e 18. Tópico 3.2. Paulo causou inveja por causa dos milagres que operava. Quem é chamado pelo Senhor deve esperar sempre pelas reações contrárias. Estas podem ocorrer de diversas maneiras, por violência, difamação, perseguição, calúnias e etc. No caso de Éfeso, contra Paulo, ocorreu no sentido de confundir aqueles que estavam dispostos a ouvir o evangelho. Alguns exorcistas, filho de Cefas, um sumo sacerdote judeu, tentando confundir as pessoas, começavam a falar e a querer expulsar demônios no nome de Jesus, como Paulo fazia. Está lá em Atos 19, no capítulo 14, no versículo 14 e 15. Um dos fatores que mais atrasa a obra de Deus na terra é a mentira maquiada de verdade. Quem recebe ensinos bíblicos maquiados dificilmente consegue se libertar por completo da escravidão do pecado. Está lá em João capítulo 8, versículo 32. Somente através da verdade nós seremos libertos. Nem os demônios resistem. A mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. As trevas prevalecem enquanto a luz não é acesa. João capítulo 8, versículo 12. Os filhos de Seva conseguiram uma façanha. Não agradaram a Deus e nem ao diabo. Rapaz, não conseguiram adorar nem a Deus, não conseguiram nem assim chamar a atenção do diabo. Pois um dos espíritos maus interpelou-os dizendo: a Jesus eu conheço, a Paulo eu sei quem é, mas vós, quem sois? Eles eram exorcistas cabalistas que tinham visto as ministrações de Paulo, a oração pelos enfermos, as expulsões de demônios. Viram que Paulo usava o nome de Jesus, que tinha um efeito poderoso. A resposta dada pelo demônio: vós, porém, quem sois? Faze-nos crer que esses 7 filhos de Seva não estavam possuídos de demônios, estavam usando de artifícios e de nome do Senhor para angariar fama, prestígio e enganar a população. As igrejas e seus líderes devem estar atentos com esses tipos de pregadores e missionários que, sem unção do Espírito Santo, procuram usar exaustivamente de inovações, artifícios e imitações para enganar o público evangélico. Está lá em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 20. Então vamos lá, irmãos. Uma viagem marcada por milagres. Nós sabemos que por onde o apóstolo Paulo passava, Deus, através da sua vida, operava grandes milagres. Ele operava libertação. Lá em Atos capítulo 16, aquela jovem que era usada por um espírito imundo, que fazia adivinhações, foi liberta pelo poder de Deus.
Lá no cárcere também, quando o carcereiro tenta tirar a sua vida após um terremoto e a libertação dos demais presos, e Paulo e Silas que estavam na prisão, Cristo age poderosamente naquela ação, através de Paulo e Silas, indo até a casa daquele carcereiro, anunciando a palavra, houve ali libertação e salvação. Quantos homens e mulheres não foram curados apenas ao pôr um lençol ou uma vestimenta que o apóstolo Paulo utilizava, através do Espírito Santo que estava operando através de Paulo, estava na vida dele. Então, não era a roupa, não era o lenço, não era a sombra que curava, era o poder de Deus na vida desses homens que tinham intimidade com Cristo, que fazia sinais miraculosos, que não podiam ser de maneira nenhuma confundidos com meras ações humanas, porque viam que era o próprio Deus, que era de forma divina que aqueles milagres aconteciam. Porque Cristo deixou claro que os sinais seguiriam aqueles que crerem, aqueles que creem no nome de Jesus, aqueles que anunciam a palavra genuína e verdadeira, milagres acontecerão. Se porventura beber alguma coisa mortífera, se pisarem alguma serpente, se tentarem lhe fazer dano, não poderão, porque você está debaixo de uma promessa de Deus. Mas quando você está pregando a palavra, quando você está fazendo a obra de Deus, sempre se levantam homens e mulheres invejosos. Muitas das vezes pessoas que estão há anos dentro da igreja, mas não têm um relacionamento com Deus. Homens e mulheres que há anos ocupam cargos de liderança, mas eles não fazem aquilo que é para que eles venham fazer. Aí levanta-se um homem, uma mulher para fazer a obra de Deus. Isso vai causar inveja, vai causar difamação. Então nós temos que ter em mente isso. Sempre que você se levantar para fazer a obra de Deus, sempre que você se levantar para fazer algo em prol da obra de Deus, além das trevas se levantarem, também homens e mulheres se levantarão contra você. Mas não olhe para isso, não deixe isso esmurecer você. Faça o que Deus deixou na sua palavra, olhando somente para Ele. Para quem? Para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, anunciando a Ele, seguindo a Ele, olhando somente para Ele, porque a obra é dele, trabalhamos para Ele, nós almejamos ver Ele, então continuaremos anunciando a Ele. Aqui também vai nos falar de 7 filhos de um certo sumo sacerdote, de um homem que tinha ali 7 filhos. E esses homens, esses filhos, viam como Paulo pregava, viam como os apóstolos anunciavam a palavra, e eles viam quão poderoso é o nome de Jesus. Então, eles, para ganhar público, para conseguir serem bem vistos na sociedade, começaram agora a querer expulsar demônios no nome de Jesus. E aí então, numa certa ocasião, estes filhos deste homem vão expulsar um demônio. E o demônio então indaga eles: quem são vocês? Com que autoridade vocês usam o nome de Jesus? Quem são vocês? Porque nós nem reconhecemos vocês nem como servos de Deus, nem como espíritos malignos que vêm das trevas. Quem são vocês? Vocês não são reconhecidos nem no reino celeste, nem no reino das trevas. Vocês não são ninguém. Porque a Paulo nós conhecemos, homem que é temente a Deus, homem que é cheio do Espírito Santo, homem que prega a mensagem, que tem autoridade de Deus para expulsar demônios. Ele sim nós conhecemos. Conhecemos também a Jesus,
Jesus, que é o próprio Deus, sabemos da sua autoridade, sabemos que diante dele nós tememos e trememos e não podemos suportar a autoridade dele. Mas vocês, quem são? Então esse demônio pega esses jovens e o estado deles não foi bom, porque tentaram fazer o que não tinham autoridade para fazer. Diferente dos nossos dias, não. Muitos homens e mulheres, pseudos pregadores do evangelho, pseudos missionários, homens que se autodeclaram homens de Deus, usam de subterfúgios, usam de misticismo. Para quê? Para angariar pessoas para serem seus seguidores, sem relacionamento nenhum com Deus, sem intimidade nenhuma com o Senhor. Usam apenas de artifícios humanos, dizendo que estão expulsando demônios, movendo circunstâncias para que haja alguma chamada de atenção. São homens que não são reconhecidos nem nas trevas. São homens maus, homens que se deixaram levar. Por isso que eu e você e todos aqueles não podem ser não podem ser levados por essas pessoas. São homens que estão apenas para atrapalhar o bom andamento da obra de Deus. Mas esses homens, eles terão as suas recompensas, e a recompensa deles será no lago de fogo, que arde eternamente. Esses homens que causam dano ao evangelho, esses homens que causam escândalos, homens e mulheres que causam escândalos para a obra de Deus, estes homens encontrarão com Cristo no dia do juízo e terão que dar conta de todas as besteiras, de todas as baboseiras, de todas as heresias e enganos que eles proferiram, porque o próprio Cristo vai dizer: ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Por quê? Porque o que a revista está nos dizendo e o que a palavra de Deus nos garante é que nem as trevas podem resistir ao nome de Jesus e alguém cheio do poder de Deus, como era o apóstolo Paulo. Nós temos aqui por conclusão que a terceira viagem missionária de Paulo teve muito êxito material e espiritual com a população da Ásia Menor, bem como tanto aos proselitos judeus convertidos que habitavam nos países para onde haviam se dispersado. Cremos que a experiência de Paulo junto com essas populações, a ajuda dos novos missionários que foram surgindo e a atuação dos novos convertidos com apoio logístico foram fundamentais para a consolidação do evangelho na região asiática. Irmãos, então nós vemos que como foi importante e como Paulo logrou êxito nesta viagem. Porque, irmãos, se nós olharmos a igreja em Éfeso, esta igreja que foi instruída por Paulo por aproximadamente 2 anos, homens estudaram com Paulo por 2 anos, por no mínimo 4 horas por dia, fora as mensagens que o apóstolo Paulo pregava. Essa igreja foi tão doutrinada que quando Cristo, lá no capítulo número 1 do livro do Apocalipse, ele vai falar sobre a igreja de Éfeso, fala que conhece as obras da igreja de Éfeso, fala que ela não aceita homens, falsos apóstolos, fala que não aceita qualquer tipo de pessoas enganadoras no meio dela. É uma igreja que é baseada na palavra, conhece as orientações de Deus, mas ela deixou o primeiro amor. Mas Cristo ainda dá a oportunidade. Lembra de onde caiu, lembra de onde você deixou de utilizar essa palavra. Você que me ouve, você que vai me escutar, ou até alguma igreja, algum líder que de alguma forma caiu na caminhada. Lembra de onde você caiu.
Cristo conhece as tuas boas obras. Lembra-te de onde caíste e retorna, volta ao primeiro amor, porque Cristo, o nosso Senhor e Salvador, está de braços abertos para nos receber. Então, a nossa oitava lição, a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, nos ensinou hoje quão poderoso é um homem ou uma mulher que está cheia do Espírito Santo e o que ela pode fazer em prol do reino de Deus. Nós ficamos por aqui, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.